Brasil, país da alegria e do futebol. Todo brasileiro, desde que nasce, já é estimulado a torcer por algum time. Em geral, influenciado pelos pais, por parentes, por amigos, até que um é o escolhido. A partir de então, passa a defendê-lo com afinco, erguendo sua bandeira, usando seu brasão e cantando seu hino. Com garra e paixão, irradiando o espetáculo do campo para as arquibancadas. E assim, nasce o torcedor. É campeão! É campeão! Por muitos anos, esses torcedores compareceram aos estádios para acompanhar seus times do coração. Ao longo do tempo, eram pequenos grupos que se reuniam para acompanhar constantemente seus times nos treinos e jogos, vestindo-se e comportando-se de maneira coletiva, criticando os erros e apoiando os acertos. Era o princípio das torcidas organizadas, que ao longo de décadas proporcionaram espetáculos históricos. É que antigamente era um pouco diferente, hoje já está mais tranquilo. Todas as torcidas organizadas de São Paulo, né? Hoje o ano de 2011 está mais tranquilo. Violência partindo aqui de dentro, sendo arquitetado aqui dentro, não tem. Gosto de falar que não tem componentes integrantes da entidade, que talvez esteja alguma confusão, eu vou ser mentiroso. Porque a gente sabe que tá, a molecada nova aí, tá com o gás todo, o país não dá oportunidade também. Tem violência? Tem, isso tá na sociedade, não vai parar, entendeu? A gente tenta de qualquer forma a gente não se envolver nela, mesmo porque a gente se envolvendo nela, a gente acaba com o nome da mancha, né? A gente tem um CNPJ, é uma instituição, e o Ministério Público pode fechar e é ela, né? Ver a violência. Já assisti várias cenas de violência, por isso que hoje, esporadicamente, eu vou nos estádios, só em jogos pequenos, porque em jogos clássicos, infelizmente, não se tem condição de ir nem dentro do estádio e nem fora do estádio. O senhor Romualdo apitou o início do jogo, logo fomos fechados pela torcida do Barbarense e durou 1 minuto o jogo. É o jogo mais rápido que eu vi na minha vida. Foi uma briga intensa, eu perdi o carro, um Opala que eu tinha durante a confusão. Iria expor a integridade física da minha família. Agora, hoje, eu acho que a violência está extrapolando demais. Com bomba, sem revólver, marca briga pela internet. Eu já vi torcedor brigando com torcedor, e aí eu fui, por exemplo, apartar, e a polícia começou a bater em todo mundo, inclusive em mim que estava apartando. Naquele tempo, bebia bebida alcoólatra no estádio, com garrafa. Paulista e 15 de Piracicaba em Piracicaba. Nós, para não apanhar, demos uma garrafada nos outros. E eu parei de brigar quando em Pinhal, jogando Paulista e Pinhalense, foi 1 a 1, jogava o Jader na ponta direita do Paulista, fui dar uma pedrada na cabeça de um rapaz que estava brigando com meu irmão, eu errei a pedrada e peguei na cabeça de um velhinho. Depois daquele dia, nunca mais briguei. Torcedores via internet, de torcidas organizadas, marcaram de fazer uma emboscada para torcedores, né, da nossa torcida aqui, que íamos chegar de metrô, e foi um corre-corre, porque eles estavam em um número muito grande, bem municiados de pedaços de pau e cano e faca. Eu não vi arma de fogo, mas não fiquei lá para pagar para ver, não. Aí a gente teve que correr muito, pular catraca. Foi bem feio, muitos amigos nossos tivemos que encontrar em hospital depois, cheio de ponto, todo quebrado. Os grupos cresceram e nas arquibancadas começam os conflitos entre torcidas organizadas. A violência nos estádios tomou uma descontrolada proporção, tendo como ápice o que ficou conhecido como a Guerra do Pacaembu.
onde houve muitos feridos e, com isso, mobilizou o Ministério Público de São Paulo, que, através de seus promotores, pediram na Justiça o fechamento das organizadas. Eu gero a violência no estádio. Bati. Não sei o que passou na cabeça na hora. Ali, a emoção do jogo, o time precisando. O São Paulo tinha perdido fora, estava precisando do resultado. Então, nervo à flor da pele. Quando alguém critica o time que você gosta, dá a entender que não é torcedor daquele time, e veio a raiva e a briga. Eu arrebento mesmo. Não gostei, eu meto a mão. Desde então, com a criação do Estatuto do Torcedor, procurou-se dar a maior segurança nas partidas de futebol. Bom, a violência está solta na cidade toda, né? A violência, ela ganha caminhos muito rápidos e quase incontrolável. A guerra entre os países, são os interesses comerciais, é a diferença social, é a violência sem causa. E o esporte é uma das questões a serem abordadas, porque se aglomeram pessoas com uma causa que é o seu time, talvez muito menos pelo time, muito mais pela vontade de guerrear, usando o esporte como uma máquina motivadora. Eu acho lamentável, eu acho que nós temos que ter políticas duríssimas para evitar que esses vândalos ocupem o espaço daqueles que querem ver um jogo de futebol de uma maneira agradável, harmoniosa e que tenha até rivalidade, que possa ter participação, enfim, que as pessoas influenciem, mas não com violência, e sim com a sua expressão de aplauso, de vaia, mas sem chegar às brigas, como alguns produzem pelo simples momento de fazer aquilo como uma coisa de brincadeira ou até de extravasamento de causas individuais. Eu acho a violência lamentável. Olha, eu acredito que na medida em que o poder público oferecer condições para que as pessoas cheguem com conforto no estádio de futebol, que eles sejam recebidos como seres humanos, que eles possam ir aos sanitários e encontrem condições dignas de uso do sanitário, certamente por parte daquela pessoa que pratica violência, ele não teria tanta facilidade em praticar a violência. Nós fomos à Assembleia Legislativa recentemente para a votação de um projeto que permitia o retorno das bandeiras, né, nos estádios de futebol, que foi mais uma violência praticada contra o torcedor. Bom, a gente consegue controlar a violência nos estádios de futebol fazendo cumprir o Estatuto do Torcedor e respeitando o torcedor como se fosse um consumidor. A lei diz que desde 2003 todos os lugares do estádio precisam ser numerados e a numeração precisa ser obedecida sob pena de não liberação do estádio para jogos. Então, se você já numerar todos os lugares e obrigar as pessoas a se sentarem cada uma no seu lugar, você já começa a controlar o espetáculo, porque evita aquelas aglomerações de torcidas. Além disso, é necessário que as torcidas sejam mantidas sempre sob cadastramento, que o cadastramento seja para valer e haja uma fiscalização e que as torcidas que se envolvam em confusões sejam excluídas dos estádios. Mas o melhor caminho é fazer como se faz na Copa do Mundo. Cada um senta no seu lugar numerado, o lugar é respeitado e com isso não fica 10, 15 mil pessoas do mesmo time aglomeradas no mesmo lugar. Cada um senta no seu lugar, são apenas numeradas em todo o estádio. É assim que determina a lei e com isso nós mudamos o perfil do torcedor que vai ao estádio e conseguimos controlar a violência. Simples, uma questão de simples organização. O ambiente no entorno e dentro dos estádios brasileiros está longe de ser tranquilo. Alguns torcedores organizados deixam o jogo de lado e se concentram em brigas e provocações. Aqui, filma aqui! Olha de novo, filma! Olha a mão aqui! O ônibus parou do lado ali da Gupê e eles começaram a soltar bomba em todo mundo. Os próprios policiais dão um exemplo pra gente aqui. Tá lógico que não, dando tiro, velho. Parou o busão ali e queria... Dando tiro. Desorganização total. Desorganização nenhuma. O moleque tava chorando demais lá, desespero. Ferreira do Santos. Olha o tamanho do moleque aí, ó. Organização nenhuma teve aqui, nenhuma. Não tem organização, não é pra ter jogo, não tem como ter jogo. Não tem organização, não tem entrada, não tem saída.
cara tomou tiro de borracha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha aí, ó. Esse ato dos torcedores vem em nome do quê? Violência é reflexo da sociedade brasileira. Enquanto não houver, como eu falei na minha palestra, 10 presidentes politicamente kamikazes, eles vão aplicar durante 40 anos, 10 mandatos, 4 anos cada um, na educação, que é uma coisa abstrata, portanto o cara não se elege, porque não vai ter nada concreto, terá sido sempre um péssimo presidente. Enquanto não houver educação no Brasil, entendeu? A violência vai continuar. Que motivo sustenta esta posição de vandalismo na qual o sujeito parece se ancorar? Não vai resolver, porque se não mexer no Código Penal, não é policial, a justiça. Se não resolver isso, as coisas vão continuar marcando torcidas, nós vamos continuar fazendo perseguindo jornalistas, perseguindo. Podemos falar numa crescente violência urbana ou num inconsciente coletivo? Quando eu penso em alguma coisa, quando eu faço algum ato, quando eu adquiro um conhecimento, isso se propaga, né, além do nosso cérebro e atingir outros, né, ao longo da distância e, por que não, do tempo também. Esse inconsciente coletivo está em estado permanente vigília. Brasil, país da alegria no futebol? Atingido, ele tenta fugir, se levantar e acaba por se chocar com um alambrado, sendo em seguida retirado desacordado por outros torcedores.